vídeo aqui do Estação Pimpolhos, hoje aula de Educação Infantil da semana de 27 a 31 de julho. Se você veio procurando outra aula, vou deixar aqui no izinho linkado a playlist, é só você procurar a aula e assistir, beleza? Se vocês repararam, nós tivemos hoje vinheta nova no começo, vamos ter vinheta nova no final. Eu repaginei aí o layout do canal para tornar a experiência de vocês aqui muito mais agradável. Se você gostou, já arrebenta o like aí, escreve nos comentários. Se você não gostou, deixa o dislike e não tem problema nenhum. E também pode escrever nos comentários aí, Gia, prefiro outra vinheta, prefiro outro layout. A opinião de vocês é muito bem-vinda. Tá? E eu espero que vocês estejam se divertindo muito com as aulas que eu estou preparando aí para os filhos de vocês. Né? Eu sempre busco trazer elementos que vocês têm em casa para que vocês não precisem se preocupar de estar comprando coisa ou de estar arrumando material. Tá? Então eu sempre busco usar coisas que vocês tenham em casa para tornar isso muito mais fácil. Tá? E hoje não vai ser diferente. Né? Semana passada vocês se mediram, fizeram uns desenhos muito bonitos que eu adorei. E essa semana nós vamos trabalhar com calçados, uma aula muito complexa, hein? Então espero que vocês prestem atenção aqui para poder ajudar os filhos de vocês. Dito isso, então, vamos para a aula! Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais. 2 tapetes pequenos, um par de tênis, um par de chinelos, um par de sapatos, um par de pantufas, alfabeto móvel e numerais. Os calçados que eu coloquei ali, né, tênis, pantufa, chinelo e os sapatos, tá, podem ser substituídos por qualquer outro tipo de calçado, tá? Pode ser chuteira, pode ser, sei lá, sandália, tá bom? O importante é que vocês tenham aí variados tipos de calçados. Se vocês quiserem pegar aí mais do que esses 4 tipos, se quiser acrescentar outros aí, pode acrescentar também, tá bom? Quanto mais calçados vocês acrescentarem, mais vai demorar a atividade. Tá? Mas dito isso, então, os tapetes, vocês vão precisar de 2, não precisa ser 2 tapetes iguais, pode ser 2 tapetes diferentes, não tem problema nenhum. É só para a criança saber que um tapete é para uma coisa, outro tapete é para outra coisa. Se você não tiver tapete, também não tem problema. Você pode aí delimitar ali para a criança, falar, nesse outro lado aqui vai fazer tal coisa, nesse outro lado vai fazer outra coisa. Beleza? O alfabeto móvel vocês tiraram lá da apostila. E os numerais, esses numerais eu fiz uma confusão, né? Todo o vídeo aí passado eu falava, os numerais que estavam lá na apostila, e bem, no fim os numerais não estavam na apostila, né? Eu me confundi aqui, porque lá na escola eu tenho os numerais que eu fiz. Mas aí eu vi que muitos de vocês fizeram os próprios numerais, e eu achei isso muito legal. Então, vamos continuar usando esses numerais aí. Lembrando que quem não tiver ainda, seria bem legal fazer do 0 até o 9. Tá bom? O número 0 ele é um número importante, apesar dele não ter valor quando está à esquerda dos outros números, mas ele é um número importante. A criança tem que saber também essa relação que o 0 é a mesma coisa que coisa nenhuma. Tá? Que essa representação de coisa nenhuma também existe através do algarismo 0. Ok? Falado isso, outra coisa. Antes de vocês começarem a atividade, quando vocês forem lá escolher os calçados, procurem não usar, por exemplo, 2 pares de tênis ou 2 pares de chinelo. Usa um par de cada coisa. Um par de chinelo, um par de tênis, um par de sandália, um par de sapato, um par de chuteira, um par de, sei lá, que outro tipo de calçado que existe. Tá? Esses foram os que me vieram na cabeça. Tá bom? Usa um tipo de cada calçado. Então, o que vocês vão fazer com esses calçados? Vocês vão pegar eles, vão colocar lá num tapete ou no canto e vão misturar esses calçados, tá? A ideia é que fique todo embaralhado, tudo misturado lá, uma bagunça mesmo em cima de um tapete. Aí, vocês vão pedir para as crianças para elas transportarem esses calçados de um tapete para o outro. Só que, né, ao transportar, vai fazer o quê? Vai arrumar, organizar esses pares, né? Então vai deixar os 2 pés do chinelo juntos, os 2 pés do tênis juntos, 2 pés da pantufa junto, etc. e tal. Depois disso, depois de organizados, né, os calçados, vai contar quantos pés de calçado tem ali. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, nós temos 4 pares, que dá 8 pés de calçados, porque o pé direito é um, o pé esquerdo é outro. Então, 8 pés de calçado. E aí vai pedir para a criança pegar o númerozinho lá, o algarismo correspondente ao tanto de calçados que tiver, e colocar ali e mostrar para você qual é. Feito isso,
você vai pegar e vai pedir para a criança contar quantos pares de calçados. Aqui, pode ser que a criança não sabe o que é um par de calçado, exatamente o conceito de par, né? Então você explica que um par é um conjunto de duas coisas iguais. Então, um par de sapatos vai ser 2 sapatos. Não pode ser um sapato e um chinelo, por exemplo. Um par de pantufas, a mesma coisa, tá bom? Aí você pede para a criança contar quantos pares tem, tá? Talvez ela tenha dificuldade, aí você ajuda ela a contar o que são pares, né? Então, nesse nosso exemplo, seria 4. A criança vai pegar o algarismo 4 e vai mostrar para você, vai deixar ele do ladinho. Então vai ter 8 calçados e 4 pares de calçado, como se fosse nesse exemplo, né? Aí vai depender do tanto de calçados que vocês colocarem na atividade de vocês em casa. Aí você vai separar aí os calçados, né? E vai pedir para a criança, por exemplo, vai pegar o tênis lá, vai deixar o par em cima do tapete e vai conversar com a criança sobre a função social desse calçado. Né? O que é função social, Prof. G? Tá ficando louco? Não, função social é para que serve o objeto, né? Qual o contexto desse objeto. Então, e como estamos falando aqui, por exemplo, do tênis. Então, para que serve o tênis, né? Aí a criança vai responder, é para ser calçado, é para pôr no pé, né? São respostas totalmente aceitáveis, né? E aí você vai pedir também, quando que pode ser usado esse calçado? No calor, no frio, na chuva, etc e tal. Em que situações pode ser utilizado esse calçado? Para ficar em casa? Para ir trabalhar? Para ir na escola? Para ir na praia? Para ir na piscina? Aí vai depender, né, de cada uso que se dá para os calçados. Em cada família, mas normalmente esse uso é um uso meio que geral. Por exemplo, o tênis pode ser usado para ficar em casa? Pode. Mas é a função dele ser usado para ficar em casa? Para que mais se usa o tênis? Tá bom? Então, tem que pensar sobre isso. E você vai fazer isso com cada tipo de calçado, com a pantufa, com o tênis, com o chinelo, com o sapato, com a sandália, com a chuteira. O calçado que você escolher, você vai pedir para a criança para que serve. E para que serve, onde que pode ser usado, quando que pode ser usado, etc. Né? E também você vai pedir quem que pode usar esse tipo de calçado. Se é uma criança, se é um menino, uma menina, uma mulher, um homem, qualquer um, tanto faz o gênero, pode ser usado. Então, você vai conversar com a criança sobre isso, tá bom? É importante frisar que, por exemplo, as cores dos calçados podem influenciar em quem vai usar esse calçado. Então, por exemplo, se um calçado for cor-de-rosa, normalmente é uma mulher que vai usar. Pode ser só uma mulher que vai usar? Por exemplo, esse tênis aqui, se ele fosse cor-de-rosa, somente as mulheres usariam? Não, mas a grande maioria seria isso. Então, essas nuances é importante vocês saberem, vocês pensarem antes, porque pode ser que surjam essas questões. Por exemplo, um chinelo de dedo, vamos pegar aqui a Havaianas, a Havaiana podia me patrocinar, né? A Havaianas que é cor de rosa, por exemplo, pode ser que a criança diga, quem tem que usar é uma mulher ou é uma menina. Por quê? Aí você tem que questionar a criança, por quê? É por causa da cor. Mas é só menina que usa cor de rosa? Menino pode usar cor de rosa? Menina pode usar azul? Essas questões é importante vocês trabalharem, tá bom? É importante dizer que cor não tem gênero, então o rosa pode ser usado por meninos. O azul pode ser usado por meninas sem problema nenhum. Isso não vai alterar em nada o gênero da pessoa, tá bom? Essa é uma discussão que vocês podem ou não fazer com as crianças, aí cabe a vocês pais, tá? É uma discussão que eu faria na escola, mas aí vocês têm esse poder de decisão também. Feito toda essa questão aí da função social sobre cada calçado, aí vocês vão fazer o quê? Vão pegar o alfabeto móvel e pedir para a criança escrever o nome do calçado com esse alfabeto móvel. Obviamente, a criança não vai saber escrever o nome do calçado. Mas se você trabalhou bem com ela em todas essas outras aulas, ela vai minimamente saber algumas letras, principalmente as vogais, né? Ela vai saber, por exemplo, que T tem a letra E. E talvez ela saiba também que começa com a letra T, o tênis, tá? E ela também vai saber que tem o I, teni, I. Então é importante você dar uma frisadinha aí nessa sonoridade das palavras. Tênis. Fala
com a boca bem aberta para a criança entender bem, tá? Para ela pegar essa relação entre a fonética e as letras das palavras, ok? Então você vai fazer uma lista com todos os calçados. Vai pegar lá a pantufa, o sapato, o chinelo, a chuteira, a sandália e vai fazer uma lista aí escrevendo o nome de todos os calçados. Feito essa lista, aqui tem o exemplo da lista aqui desse meu exemplo que eu fiz. Então nós teremos os tênis, chinelos, sapatos, pantufas. Aqui o que a criança vai fazer? Vai contar, e você junto com ela, quantas letras tem cada palavra. Então, por exemplo, tênis, tem 5 letras. Chinelos, tem 8 letras. São 8, 3, 8 letras. Sapatos, 7 letras. Pantufas, 8 letras também. Ok? Aí você pode entrar naquela conversa com a criança, qual que é maior, qual palavra é menor, etc. e tal. Aí, feito isso, você vai contar com a criança quantas letras tem no total, né? Somando aí o tênis, chinelos, sapatos e pantufas, ok? Aí para a criança aumentar esse leque, né, só do 0 até o 10, né? Vamos aumentar esse leque, vamos chegar aí no 40, no 50, tá? A criança vai saber contar esses números? É bem provável que não, que ela não vai saber o que vem depois do 29, o que vem depois do 19. Eles sempre se confundem nesses finais aí. Depois do 19 vem o 10, depois do 20 depois do 29 vem o 20 e 10. São questões que podem surgir. Aí cabe a vocês dizerem para eles, não, é o 20, aí é o 30, é o 40. Tá? Para a criança ir aprendendo sobre esses números maiores também. Ok? Depois que contou a letra de cada palavra, viu qual que é maior, qual que é menor, todas as letras de todas as palavras, né? Aí o que você vai fazer? O que a criança vai fazer? Ela vai achar as letras que são iguais em todas as palavras. Então, por exemplo, vai olhar aqui essas 4 palavras. Quais letras são iguais? Então, por exemplo, a letra S aqui, olha só, ela se repete 5 vezes. No final de tênis, no final de chinelos, no começo e no final de sapatos e no final de pantufas. Quando a criança localizar todas as letras iguais, você pede para ela retirar essas letras. Então, por exemplo, letra S, retira a letra S. Aí vai para a próxima letra. Vamos pegar aqui a letra A. Então, a letra A tem 4 letras, né? Por exemplo, tênis e chinelo não tem a letra A. Então, vamos retirar essas letras A. Próxima letra, a letra N. Vamos retirar as letras N. Próxima letra T. Retira todas as letras T. Próxima letra E. Retira as letras E. E assim sucessivamente, com o O, com o I, com o P, e vai sobrar algumas letras, tá? Essas letras vão depender de quais tipos de calçados vocês colocaram ali para a criança fazer a atividade. Então aqui sobraram 5 letras. Aí você junta essas letras, pede para a criança contar quantas letras sobraram sem parzinho nenhum, e aí pede para a criança representar essa letra com os numerais. Aqui nesse exemplo, representaria com o número 5. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Né? Se você ainda não entendeu alguma coisa, volta aí no vídeo, assiste de novo. Olha lá no plano de aula que eu mandei no grupo do WhatsApp, em PDF. Tá bom? Qualquer coisa, me chama no WhatsApp, não tem problema nenhum. Vamos fazer essa atividade. Ela é muito divertida, eu acredito que sim, que seja. E espero que vocês se divirtam também, né, enquanto pais. Ela pode parecer cansativa, porque vai escrever um monte, mas lembre-se, as crianças, os nossos pimpolhos são os nossos maiores tesouros, né, e a gente está aqui por eles e para eles. Então, eu espero que vocês tenham se divertido. Deixa o like se você ainda não se deixou, se inscreve no canal se você não se inscreveu, e até a próxima aula. Tchau! Estação